Olá, meu nome é Jade Cury Martins, eu sou médica dermatologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, no Brasil. É uma honra para mim receber esse convite do Cutaneous Lymphoma Foundation, que traduzindo para o português é a Fundação de Linfomas Cutâneos, que faz várias iniciativas para os pacientes com linfoma cutâneo, inclusive essa aula sobre noções básicas sobre essa doença, que pela primeira vez a gente vai fazer em português. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre conceitos básicos, o que são linfócitos, linfoma, tipos de linfoma, as manifestações clínicas, como eu suspeito e como eu faço o diagnóstico do linfoma cutâneo, e falar um pouco mais a fundo da principal forma, que é a micose fungoide e síndrome de Sézary, o estadiamento, que exames pedir, qual o prognóstico e quais as opções de tratamento. Só para contextualizar aqui no Brasil, o que é o Cutaneous Lymphoma Foundation, ou essa Fundação de Linfomas Cutâneos? É uma organização sem fins lucrativos que é dedicada a apoiar todas as pessoas afetadas pelo linfoma cutâneo, tanto os pacientes quanto os familiares. Para quem quiser mais acesso, aqui é o site deles e tem várias informações, a maioria em inglês, agora com alguns materiais em português. E essa fundação, ela promove a conscientização sobre a doença, fornece educação, avanço no atendimento ao paciente e fomenta, estimula, inclusive, ela dá dinheiro para fazer pesquisas nessa doença para buscar novas opções de tratamento, de melhora da qualidade de vida desses pacientes. Bom, indo para os conceitos básicos, termos, o que é um câncer ou uma neoplasia? Toda vez que eu tenho uma célula que começa a proliferar, se dividir de maneira incontrolável, incessante, podendo invadir os tecidos localmente, ou gerar metástases, o que é metástase? É migrar para algum outro órgão a partir de um local inicial, eu vou falar que isso é um câncer. E, em geral, o tipo de câncer é nomeado de acordo com a célula de origem. Então, o câncer de pulmão foi gerado nas células do pulmão, o câncer de mama nas células mamárias. E o que é, então, o linfoma? É um câncer dos linfócitos. E, por isso, a gente tem que entender um pouquinho melhor as células do sangue. Então, as células do sangue são produzidas na medula óssea, que fica dentro dos nossos ossos, e eu vou ter 3 linhagens principais. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que vão fazer a troca gasosa, o oxigênio com o sangue, as plaquetas, que têm uma função de coagulação, de parar sangramentos, e os glóbulos brancos, que são os grandes guerreiros, o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa do organismo. E dentre as várias células dos glóbulos brancos que a gente tem, eu tenho um grupo, que são os linfócitos, que podem ser divididos em T e B, que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, os linfócitos T e B, eu vou definir isso de acordo com a proteína que expressa na superfície dele, e as funções deles também são diferentes. O linfócito B produz anticorpos, por exemplo, eu tomei uma vacina, eu vou gerar anticorpos para combater se eu tiver aquela infecção. E os linfócitos T são os verdadeiros soldados, os guerreiros, que eles vão lá diretamente e atacam a célula, a bactéria, o vírus, a célula do câncer e por aí vai. A pele é um enorme órgão de defesa, ela é o nosso maior órgão do corpo e é a primeira barreira entre o meio externo e a parte de dentro do organismo. Então, é esperado que ela tenha uma função de defesa muito importante. A gente tem mais linfócitos na pele até do que no sangue. E aonde estão os linfócitos? Então, eles são produzidos na medula óssea e eles vão ou para o sangue ou para órgãos linfóides, como principalmente os gânglios, ou nódulos ou gânglios linfáticos, que são as ínguas. Por exemplo, se eu tenho uma amidalite, uma dor de garganta, muitas vezes eu fico com íngua, com aquela bolinha dolorida no pescoço, que são os órgãos, os gânglios linfáticos que drenam aquela infecção dos linfócitos que foram lá combater aquele processo. Então, aqui esses pontinhos amarelos são vários gânglios que a gente tem no organismo, vários linfonodos. Outros órgãos, como o baço, o fígado, também são órgãos linfóides, e a pele também. Na pele, eu tenho muito mais linfócitos T, que fazem parte desse órgão linfóide da pele, do que linfócitos B. Por isso, a gente tem muito mais linfomas T na pele do que linfomas de células B. Qual a diferença também de linfoma e leucemia? A leucemia também é um câncer gerado dos linfócitos, mas são linfócitos que estão no sangue. Então, quando esses linfócitos do câncer estão no sangue, eu chamo de leucemia, e quando eles estão nos gânglios ou nos órgãos linfóides, como o baço, o fígado, eu falo que eu tenho um linfoma. Bom, então, vamos lá, para falar de linfoma. Vou pôr no Google, linfoma, o que eu vou ver? Linfoma Hodgkin, linfoma não Hodgkin, o que é essa palavra Hodgkin? Hodgkin foi a descrição do primeiro linfoma descrito, e aí ele ficou conhecido como Hodgkin, e tudo que não era linfoma Hodgkin foi classificado como linfoma não Hodgkin.
incluindo os linfomas cutâneos. Então, o linfoma não Hodgkin é um grande grupo de doenças distintas, nem todo linfoma de não Hodgkin é igual. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe, o Janequine, o Edson Celulari, a Dilma Rousseff, eles tiveram linfomas de gânglio, também são muito diferentes dos linfomas de pele. Eu vou falar já para vocês essas principais diferenças. Só para a gente ter uma ideia de número de casos, né, os linfomas não Hodgkin, com estatísticas americanas dos Estados Unidos, são estimados em mais ou menos 80 mil casos em um ano nos Estados Unidos. Os linfomas cutâneos representam só 4% desses casos, então mais ou menos 3 mil casos. E a forma mais frequente, que é a micose fungoide, tem uma incidência mundial estimada em mais ou menos 5 a 6 casos por milhão de habitantes por ano. Então, é uma doença pouco frequente. Quais são as principais diferenças do linfoma de gânglio para o linfoma cutâneo? O linfoma de gânglio, na maioria das vezes, é de células B, de linfócitos B, e uma minoria é T, mas os linfomas T de gânglio são extremamente agressivos e, na maioria das vezes, requerem tratamentos com quimioterapia, tratamentos também agressivos. Na pele, o que acontece é o oposto. A maioria dos linfomas é de linfócitos T, mais ou menos 70%, e uma minoria de linfócitos B, só que diferente do que acontece nos linfomas de gânglio, os linfomas de pele são, na grande maioria, a gente vai ver mais à frente, extremamente indolentes, bonzinhos, com um curso arrastado. Então, enquanto num linfoma de gânglio T grave, se eu não tratar, a doença pode matar, então eu tenho que tratar agressivamente. Nos linfomas de pele, muitas vezes, se eu não tratar, no estágio mais inicial, essa pessoa vai viver igual a uma pessoa da mesma idade que não tem o linfoma. Então, eu não posso fazer com que o tratamento seja mais agressivo do que a própria doença. Eu tenha mais risco de morrer da quimioterapia do que a própria doença teria de risco de morrer. Então, isso é uma diferença muito importante. Tem um linfoma cutâneo. Alguém quer fazer quimioterapia em mim? Para, espera, revê, vê se realmente é indicado, porque a quimioterapia no linfoma cutâneo vai ser a exceção. Bom, quais as causas de linfoma? Não tem uma causa conhecida ainda para os linfomas cutâneos. Para alguns outros tipos de linfoma, até a gente já tem algumas causas sugeridas. Ele não é hereditário, então, se eu tenho, meu filho provavelmente não vai ter, não tem o risco aumentado de ter. Eu vejo, apesar de ser uma doença rara, 20 a 30 casos toda semana, e eu não conheço 2 na mesma família. Ele não é contagioso, não pegou de ninguém, não passa para ninguém, porque às vezes quando a lesão é na pele, as pessoas têm medo de pegar, de encostar. Não é contagioso, pode encostar. E não é relacionado a nenhuma exposição ambiental ou tóxica, tive contato com tal agente, por isso eu tive o linfoma conhecido. Então, que a gente saiba, não tem essa relação. Com exceção de um subtipo ainda mais raro de linfoma T, que é o linfoma leucemia de células T do adulto, que pode ter manifestação na pele, que é relacionado a um vírus que chama HTLV1, que na maioria das pessoas não dá sintoma, não dá nada, mas em 5% pode ter manifestações, entre elas esse linfoma que é um pouquinho mais agressivo. Japão é super endêmico para esse vírus, no Brasil, principalmente Bahia, no Nordeste, eu tenho bastante esse vírus, então toda vez que eu tenho um linfoma T, seja de gânglio ou de pele, eu preciso pedir a sorologia para esse vírus, para ver se não estou confundindo com essa outra forma de linfoma cutâneo. Bom, eu falei que tem um grupo de linfomas não Hodgkin, também tenho dentro desse grupo o grupo dos linfomas cutâneos, e os linfomas cutâneos também são doenças distintas. Eu tenho vários subtipos que são diferentes na manifestação, no comportamento e no tratamento. Então, o mais importante, conheça o seu subtipo. Não adianta falar, eu tenho um linfoma não Hodgkin, ou eu tenho um linfoma cutâneo. Qual linfoma cutâneo você tem? Porque a gente vai ver que os comportamentos e os tratamentos são diferentes. Então, eu vou dividir principalmente em linfomas de células T e células B, como eu expliquei, os T são a maioria, 70% dos linfomas cutâneos primários, e a micose fungoide representa 50% desses casos. E os Bs que representam 25% a 30%. Essa é a classificação dos linfomas cutâneos, eu não vou entrar em detalhe em todas elas, a gente vai falar principalmente da micose fungoide e síndrome de Sézary. Eu já pincelei que tem esse linfoma associado ao vírus HTLV1, que a gente tem que lembrar também e fazer essa sorologia, e as doenças linfoproliferativas CD30 positivas, que são o segundo grupo mais frequente, que a gente também vai falar um pouquinho só sobre o tipo de lesão. E vou citar o que são as lesões dos linfomas B. Então, micose fungoide e síndrome de Sézary
representa, então, a maioria dos linfomas. Ele é epidermotrópico. O que significa isso? Um pouco técnico, mas os linfócitos que estão na pele, eles vão ter uma tendência a querer ir para a epiderme, que é a camada mais superior da pele. Indolente, eles são bonzinhos na grande maioria dos casos. Eu falo que ele se comporta muito mais como uma dermatite do que como um câncer. Apesar de ser definido como um câncer, eu posso não tratar, observar, usar só pomada. A maioria a gente vai tratar com terapias direcionadas à pele, e 70% vão ficar em estágios iniciais e nunca vão precisar de um tratamento mais agressivo. 20% a 30% podem evoluir para um estágio mais agressivo e precisar de um tratamento um pouquinho mais agressivo. A gente também vai ver isso mais à frente. Ele adora áreas duplamente cobertas, ou em inglês a gente fala bathing trunk, ou área da roupa de banho, então mama, glúteo, região da crista ilíaca, axila. Essas áreas com frequência são afetadas, só nessas áreas ou nessas áreas em outras também, mas é bem característico ter lesão nessas áreas. Gosta mais de adultos, mas existem alguns casos na infância. E as lesões, eu vou mostrar cada uma delas para vocês, vocês vão ver que se confundem muito com outras dermatites, e por isso muitas vezes o paciente fica anos sem diagnóstico, porque a biópsia que a gente vai fazer o diagnóstico também inicialmente pode confundir. São os PETs, as placas, os tumores e a eritrodermia. O que é isso? PET é essa lesão que é uma manchinha que parece que ela é um pouquinho fininha, apergaminhada, aquele aspecto em papel de cigarro que a gente fala, sabe papel de seda, quando você dobra, ele fica um pouquinho dobradinho, assim, amassadinho, como a gente vê aqui na imagem? Isso seria um PET, é o estágio mais inicial. Aqui eu vejo em maior detalhe. Existe uma forma que é mais boazinha ainda, que é a mais frequente na infância, que é a micose fungoide hipocromiante, que dá essas manchas desbotadas. Posso confundir com vitiligo, micose, pele seca. Aliás, foi bom que eu falei confundir com micose. Apesar da micose fungoide chamar micose e fungoide, ela não tem nada a ver com uma infecção fúngica. Então, ela é diferente das micoses, tipo a frieira, o pé de atleta, que é causado por fungo e que a gente tem com frequência na dermatologia. Então, essa forma hipocromiante dá essas manchas desbotadas e é ainda mais boazinha, é a forma mais frequente da infância. À medida que eu vou ficando um pouquinho, avançando um pouquinho na doença, eu posso ter a formação das placas, que são essas lesões que já têm um relevo. Se eu passo a mão, eu sinto um degrau. E elas têm as bordas mais bem definidas. Eu falo que eu posso ter lesões que são arciformes, parecendo um arco, foveolares, parece um queijo suíço, então o queijo com buraco no meio. Isso faz diferencial em dermatologia com outras doenças, como, por exemplo, nessa foto, hanseníase ou lepra, psoríase, porque você vê que também é placa vermelha e com essa descamação, ou mesmo eczema, dermatite atópica, que também dá lesões vermelhas, que coçam, enfim. Não é fácil a tarefa do dermatologista. E os tumores, é quando eu começo a ter uns nódulos, umas bolinhas mais elevadas, vermelhas, que por vezes podem ulcerar ou ferir, né, na superfície, ficar com um machucadinho aberto. E o que eu gosto de falar é que quando eu tenho só um tumor, sem ter o PET, sem ter a placa, eu vou pensar em outro tipo de linfoma cutâneo. Porque, em geral, na micose fungoide, eu tenho o tumor, mas eu tenho o PET, eu tenho a placa associada, como nesses casos que a gente está vendo aqui. Eritrodermia, ela é definida em dermatologia quando alguém tem mais de 80% da superfície corpórea com vermelhidão e descamação. E aí, quando eu tenho um paciente com eritrodermia, várias doenças podem causar eritrodermia, entre elas a micose fungoide e a síndrome de Sézary. A síndrome de Sézary tem a tríade clássica que a gente fala, que é essa eritrodermia, com gânglios aumentados, linfadenomegalia, e é uma forma leucêmica da micose fungoide. Então, eu vejo as células de Sézary, que são os linfócitos atípicos ou do câncer, circulando. Isso seria a definição da síndrome de Sézary. É muito frequente no Sézary, a gente vê muita coceira, hiperkeratose palmoplantar, que é o espessamento das palmas e mãos, alteração das unhas, diminuição dos cabelos, que é a alopécia, e às vezes até esse olhinho meio virado, a pálpebra, que a gente chama de ectrópio. Só que, como eu disse, várias outras doenças podem dar eritrodermia. Nessa imagem, aqui eu tenho uma dermatite atópica, aqui eu tenho uma síndrome de Sézary, aqui uma micose fungoide, um pênfigo foliáceo, uma eritrodermia sem causa, e aqui uma psoríase eritrodérmica. Então, de novo, a tarefa do dermatologista não é fácil, muitas vezes é difícil a gente dar o diagnóstico. Só para mostrar exemplos de outros tipos de linfoma de pele. O segundo grupo mais frequente, que são as doenças linfoproliferativas CD30 positivas, eu tenho a papulose linfomatoide, que dá essas bolinhas que parecem picadas, que fazem uma feridinha, uma necrosezinha no centro,
involuem espontaneamente, elas regridem, depois aparece um outro surto com novas bolinhas, e é super benigno, apesar de ser definido como um linfoma, a sobrevida relacionada a essa doença é de 100%, ninguém morre da papulose, mas ela tem um risco maior de ter outros linfomas, então eu sempre sigo esses doentes. Mas quando eu biopsio, ele tem um resultado que é igual ao de um linfoma, por isso ela está no grupo dos linfomas. E uma variante que é o linfoma anaplásico, que dá tumores, então aquelas lesões que eu já mostrei, que são aquelas bolinhas que podem ferir, ulcerar, apesar da lesão ser mais feia, também tem um comportamento mais tranquilo, como a gente vê aqui também. Os linfomas B, eles gostam de dar bolinhas, nódulos ou tumores vermelhinhos, que nas formas mais tranquilas, que é o de zona marginal e o centro folicular, em geral, não ulceram, não ferem, e num subtipo um pouquinho mais agressivo, que é o de grandes células, tipo perna, porque o local que ele mais dá é na perna, esse tumor cresce mais rápido, muitas vezes ele ulcera. Como que eu faço o diagnóstico de um linfoma cutâneo? Então, eu tenho alguma dessas lesões que eu posso pensar no linfoma cutâneo, o dermatologista, o médico, vai ter que fazer uma biópsia. E a gente fala a palavra biópsia e já fica com medo, mas eu quero mostrar aqui para vocês que é um procedimento simples. Com uma agulhinha bem fininha, em geral até mais fina do que essa da imagem, eu vou anestesiar a pele, você vai sentir uma picadinha que nem de tirar sangue, um ardidinho depois, e aí já não sente mais nada porque está anestesiado. A maioria das vezes eu uso um punch, que é uma canetinha, parece uma caneta Bic sem a ponta, mas que ela corta aqui na ponta, eu vou fazendo movimentos circulares e vou cortando a pele num cilindro em todas as camadas da pele, que é o que foi feito aqui. Eu fiz com essa canetinha, tirei esse cilindro de pele até a gordurinha, até a camada mais profunda da pele, e posso ou não dar ponto, dependendo do tamanho, não preciso nem dar ponto, para costurar a pele, para fechar a pele, às vezes ela fecha sozinha. Esse material vai ser colocado em formol e vai ser enviado para o laboratório. No laboratório, eu vou fazer a histologia, a imunohistoquímica e, às vezes, testes moleculares, que é a clonalidade de células T, que eu vou tentar explicar por cima aqui o que é para vocês. Então, histologia, histopatologia, aquele material vai ser enviado para o laboratório e um médico patologista, que é uma especialidade médica, vai olhar aquilo numa lâmina. Então, alguém vai colocar aquele material, fazer um bloco de parafina, fazer cortes, colocar numa lâmina, e aí o médico vai olhar no microscópio com algumas colorações, e aí eu olho aquelas células e falo, eu acho que é um linfócito, né? Eu vou ver o tamanho da célula, então aqui é um linfócito normal, aqui é uma célula bem maior, você vê que é mais de 4 vezes o tamanho de um linfócito normal. Aqui eu vejo se ele está na derme, na epiderme, está mais profundo, então eu vejo o tipo de célula, arquitetura, se está irregular ou não, e aí eu posso pedir para dar o diagnóstico de um linfoma a imunohistoquímica, que eu vou caracterizar quais são os linfócitos que estão lá, se eles são T, se eles são B, se eles ganharam ou perderam a expressão de algum marcador, e essa imunohistoquímica, ela usa anticorpos contra proteínas expressas na superfície dessas células. A gente vai ouvir muito o termo CD, que, por exemplo, são o CD19, o CD20, são marcadores da membrana do linfócito B. O CD3, o CD4, o CD8 são marcadores da membrana do linfócito T. E aí eu vou ver se aquelas células que eu vi na histologia, na biópsia normal, que pareciam linfócitos, eram mesmo linfócitos, se elas eram CD3, por exemplo, aqui, CD4, e você vê que a maioria daquelas células que estavam na epiderme não eram CD8, CD8 eu tenho menos, então aqui fala a favor de um processo de linfócitos T, CD4. E aí, alguns marcadores podem ser expressos ou não, isso é o médico que vai interpretar, mas só para você entender o que a gente quer quando a gente pede a imunohistoquímica. Tem um outro marcador também, que é o CD30, que ele ajuda não só no diagnóstico, mas hoje em dia existe uma terapia que é um anti-CD30, o brintuximab vedotin. Então, também a gente gosta sempre de ter essa informação, se aquele linfoma é CD30 positivo ou não, seria mais uma ferramenta terapêutica, mais uma arma contra a doença que a gente poderia usar. Então, eu suspeitei de um linfoma cutâneo, fiz uma biópsia, acho que tenho linfócitos, faço uma imunohistoquímica, eu vejo se ele é T, se ele é B ou se ele é T, e vou ver outros marcadores para ver o subtipo do linfoma cutâneo. Clonalidade é ainda mais específico, não está disponível em todos os centros, muitas vezes o plano não cobre. O que é a clonalidade? Como eu falei para vocês, o câncer, a partir de uma célula que sofreu uma mutação, ela gera vários, ela prolifera indefinidamente e gera vários clones. Então, o que é um clone, né? Aqui no Brasil, a ovelha Dolly foi a primeira clonagem, né? Que eles pegaram o material genético de uma ovelha e criaram uma irmã gêmea para ela depois. No Brasil, a gente conhece bem a novela O Clone, né, que eles pegaram o material genético de um daqueles gêmeos e fizeram uma pessoa igual, né? Então, isso é um clone. Todo linfócito T, cada linfócito T, ele tem no seu material genético, no seu DNA, um gene
do receptor de células T. Então, eu falo que cada um tem o seu. Por exemplo, é como uma impressão digital. Eu tenho a minha, você tem a sua, nosso amigo tem a dele. E aí, elas são parecidas, mas elas são diferentes. Por uma técnica que chama PCR, que amplifica o DNA, eu vou ver esses receptores de células T. E aí eu vou ver que eu tenho aqui um, outro parecido, só que de repente eu vejo que um deles, uma impressão digital, está muito aumentada, ou seja, eu tenho um clone, aquele linfócito parece ser clonal. Só que nem toda vez que eu detecto uma clonalidade é um linfoma, e nem sempre no linfoma eu consigo detectar clonalidade. Por que isso? Muitas vezes, com o passar dos anos, eu posso ter alguns clones no sangue circulando e que não são linfoma. Ou, muitas vezes, o quadro é tão inicial que eu não consegui detectar aquele clone. Então, o que eu falo que o diagnóstico do linfoma cutâneo é uma soma da manifestação clínica, ou seja, dos tipos de lesão, a biópsia, que é a histologia, a imunohistoquímica, que vai mostrar a característica daqueles linfócitos que estão naquela biópsia de pele, e da clonalidade. Nenhum sozinho dá o diagnóstico. Eu já tive paciente que veio com uma biópsia de linfoma, mas não era um linfoma. E outro que veio com uma biópsia de uma dermatite inflamatória, que era um linfoma. Então, muitas vezes, mais de uma biópsia é necessária, e muitas vezes o paciente precisa ser seguido, tanto clinicamente, quanto histologicamente. Então, eu estou seguindo, não veio linfoma, mas eu estou achando muito suspeito essa dermatite, que não melhora, que não está se comportando como esperado. Então, com o tempo, eu vou ter que repetir a biópsia, reavaliar. Então, não é infrequente isso acontecer. E quando vai fazer uma biópsia, muitas vezes o médico pede para, não vou fazer agora porque você está usando pomada. Para a pomada, principalmente as pomadas que têm corticoide, espera 3, 4 semanas para daí fazer a biópsia, porque muitas vezes aquela pomada de corticoide mascara o processo e dificulta ainda mais o diagnóstico. Estadiamento, eu vou falar brevemente. O que é estadiar? Determinar os locais que estão envolvidos pelo linfoma. O linfoma cutâneo, na maioria das vezes, envolve só a pele, mas ele pode envolver outros órgãos, então é importante para eu saber tanto o prognóstico, a chance disso ir melhor ou pior, de eu ter que tratar mais agressivo ou menos, quanto escolher o tratamento. A gente vai ver que o principal tratamento para o linfoma cutâneo são as terapias dirigidas à pele, mas se eu tiver envolvimento de um gânglio ou de algum outro órgão, eu vou ter que ter alguma terapia que não cuide só da pele, mas que trate também desses outros órgãos. Resumidamente, a gente classifica esse estadiamento no sistema TNMB. T é de tumor, ou seja, a extensão na pele, o quanto eu tenho de tumor, de doença na pele. N de node, ou linfonodo, ou gânglio linfático. M de metástase para outros órgãos, como fígado, baço, pulmão. E B de blood, que em inglês significa sangue, para ver se tem ou não célula circulante, como na síndrome de Sézary que eu falei para vocês. Isso é para micose fungoide e Sézary. Para os outros linfomas, eu tenho uma classificação TNM, mas que é menos usada. Quais exames o médico pode pedir? Então, na consulta em geral, ele vai fazer um exame físico completo da pele, ele vai olhar a pele do corpo todo, ele vai palpar os gânglios, pode palpar o abdômen, mas também eu gosto de falar para os meus pacientes não ficarem se palpando todos os dias. Às vezes você fica, será que a doença foi para o gânglio? Vou ficar palpando. E toda vez que você palpa, você pode ficar fazendo isso frequentemente, inflamar o gânglio e ele aumentar. A gente achar que é alguma coisa do linfoma, e na verdade nada mais é do que porque eu fiquei manipulando, tá? Então, o médico pode palpar esses linfonodos, pedir exames de imagem, tomografia computadorizada ou PET-CT, vou falar brevemente o que é isso, um hemograma completo para ver se eu tenho um aumento ou diminuição daquelas células do sangue vermelhas, os glóbulos brancos, as plaquetas, mas isso não vai dizer se está alterado ou não. Se tiver alguma alteração, às vezes ele vai pedir uma imunofenotipagem do sangue periférico, que é como se fosse uma imunohistoquímica que a gente viu da biópsia de pele, para ver aqueles CDs, quantos linfócitos eu tenho T, quantos B, só que no sangue. E a astrologia para o HTLV1, toda vez que eu tiver um linfoma T, para excluir aquele outro tipo de linfoma, o ATLL, que eu falei para vocês. O que é a tomografia computadorizada? Que é um bonequinho com o corpo humano, e a tomografia ela vai usar raio-x para ver essa imagem do corpo, então aqui eu tenho fígado, baço, rim, né? E eu posso fazer cortes também para ver, aqui, por exemplo, o coração e o pulmão. Então, o paciente entra nesse tubo e eu vou conseguir essas imagens. O PET-TC é uma tomografia com emissão de pósitrons. Então, ele usa uma glicose radioativa e a glicose pensa que toda célula que está dividindo muito, ela tem fome. Se eu faço muito exercício, com fome. Ela precisa de açúcar para se manter. E a célula do câncer é assim. Então, ela capta muita glicose. E aí, todo lugar que capta mais glicose fica mais pretinho no PET. Então, aqui eu tenho um gângliozinho acometido. Aqui, bexiga, cérebro, rins, eles já captam normalmente. Mas, além da imagem da tomografia, ele me dá essa imagem de captação
pela glicose, que fala se é mais suspeito ou menos suspeito para o câncer. Então, o T, como eu falei, é o tumor, a quantidade de doença na pele. A grosso modo, o T1 é só PET, aquela lesão mais fininha, até 10% da superfície corpórea. T1B, eu tenho PET e placa em até 10%. T2, mais de 10%. A ou B, se eu tenho só PETs ou PETs e placas, que é aquela um pouco mais grossinha. T3, se eu tiver tumores. E T4, se eu tiver eritrodermia. Gânglio, se ele não está aumentado, ele é um N0. Se ele está aumentado, eu vou ter que biopsiar e eu vou ver. Se ele for só reacional pela inflamação da pele, ele vai ser um N1. Se tiver envolvido, N2 ou N3. M, outros órgãos, pouco frequente, a gente não vê tanto, mas pode ser envolvido. E o sangue, que vai ser visto pelaquela imunofenotipagem do sangue, pode ser B0, B1, ou no caso do Cesarri, B2, quando eu tenho um envolvimento do sangue. De acordo com o estadio, eu vou somar esse TNMB e vou dar letrinhas, estadio 1A, 2B, 3, 4. Isso é importante principalmente para o prognóstico, porque, como eu falei, o estadio mais inicial, o estadio 1A, a sobrevida é semelhante à de uma pessoa da mesma idade sem a doença. Então, é uma doença que eu não vou poder agredir. A partir do 2B, que é o tumor, a eritrodermia, a síndrome de Cesarri, eu já vou pensar em algum tratamento sistêmico ou em algum momento precisar de algo a mais que não só a terapia dirigida à pele. Então, brevemente, falando das terapias para micose fungoide, a maioria dos tratamentos, 70%, vai ficar em estágio inicial e vai fazer a vida toda, tratar muito mais como uma dermatite, uma psoríase, um eczema, com terapias direcionadas à pele. O que a gente mais usa são os corticoides tópicos, as pomadinhas de corticoide, hidrocortisona, mometasona, betametasona, todas as zonas aí da vida. E o dermato é a melhor pessoa para indicar qual o tipo e para cada lesão. Retinoides tópicos, o que tem mais estudo, a gente não tem no Brasil. Quimioterapia tópica, que é a mostarda nitrogenada, também a gente não tem no Brasil, antigamente tinha, parece que tinha resultados muito bons. Hoje em dia tem na Europa e nos Estados Unidos, talvez em breve tenha no Brasil, mas não temos ainda. Imiquimod é uma imunoterapia tópica, a gente usa pouco, mas tem alguns estudos. E, depois do corticoide tópico, o outro que a gente mais utiliza é a fototerapia, que é um banho de luz. É como se fosse uma câmera de bronzeamento artificial, aqui é um exemplo de uma máquina, o paciente vai ficar em pé aqui no meio, e aí tem essas lâmpadas que vão irradiar uma radiação, ou UVA ou UVB, que vai ajudar a combater. Esse é até um dos motivos por que as lesões acometem mais áreas duplamente cobertas. Parece que essa radiação ultravioleta ela tem um papel em diminuir os linfócitos, diminuir aí essas células da imunidade na pele. Mas, de novo, bronzeamento artificial é proibido no Brasil, então não é câmera de bronzeamento. São clínicas com máquinas que têm uma radiação controlada ou de UVA ou de UVB. A PUVA, que é o UVA, você tem que tomar um comprimido 2 horas antes para fazer mais efeito essa radiação, ela penetra um pouco mais, mas por 24 horas tem que usar óculos escuro, protetor solar. O UVB é mais tranquilo. E radioterapia, mas ele é mais superficial, ele não pega lesões tão profundas. E a radioterapia, que usa raios X, depende de elétrons, fótons, para destruir um tumor. Isso é usado em vários tipos de câncer. Na micose fungoide, eu posso usar ou em tumores localizados, ou eu tenho também um tipo de radioterapia, que é chamada de total skin radiation, ou banho de elétrons, que eu irradio o corpo todo, um elétron que não penetra tanto nos órgãos internos, mas eu pego toda a pele. Então, se eu tenho lesões muito extensas, eu posso irradiar o corpo todo, acaba caindo cabelo, unha, pelo, que em geral voltam a crescer, mas ele limpa bem as lesões de pele. E quando a terapia direcionada à pele não funcionou, não foi suficiente, ou quando eu tenho já um envolvimento do gânglio, do sangue, eu vou precisar de terapias sistêmicas. Mas antes da quimioterapia, a gente usa outras terapias que eu posso usar mais a longo prazo. Porque num linfoma de gânglio, eu faço a quimio, eu curo. No de pele, na micose fungoide, a gente fala que a cura é a exceção, é uma doença crônica. Então, o objetivo do tratamento é controlar sintomas, melhorar a qualidade de vida e não curar, tá? Então, eu vou usar retinoides orais, aqui a gente tem a isotretinoína, que é o Roacutan, que usa para espinha, a astretina, que é um primo dele, metotrexate, que a gente usa também para várias doenças dermatológicas, como psoríase, dermatite atópica, interferon, que é uma injeção que aplica uma vez por semana, e todas essas medicações podem ser usadas por anos. Então, se o paciente responder, eu consigo controlar a doença por anos. Ao passo que a quimioterapia, eu só posso usar por um número determinado de ciclos, senão ela agride mais o organismo e eu não consigo manter. Como ela não vai curar, então não seria a primeira opção de tratamento.
Até porque a quimioterapia até responde, quando eu tenho muito tumor, uma doença mais agressiva, eu faço quimioterapia, mas, em geral, algumas semanas depois, a doença volta. Fotoférese extracorpórea para o cesarria é uma boa opção, é um banho de luz do sangue, você tira o sangue numa máquina por aférese, irradia com o UVA esse sangue e reinfunde ele no organismo. Também é disponível só em alguns serviços, não é amplamente disponível. E quimioterapia, se não respondeu a isso, eu vou fazer uma quimioterapia. A gente tenta primeiro monoquimioterapia, uma droga só, que é menos agressiva, ou então poliquimioterapia, que é um tratamento um pouquinho mais agressivo. Terapias-alvo, a gente tem hoje o brentuximab, que é esse anti-CD30, que eu falei para vocês, que também é muito bom para a doença CD30. O camolizumab não tem no Brasil ainda. Imunoterapia com nivolumab, pembrolizumab, que no câncer está sendo muito usado, em linfoma cutâneo ainda vem sendo estudado, e estudos clínicos. E recentemente teve uma reportagem sobre o CAR-T-cell, ou CAR-T-cell, que era uma terapia, mostraram a foto de um PET-CT de um paciente com um linfoma não Hodgkin, com um PET-CT todo preto de doença, depois curado, mas em linfoma cutâneo, isso ainda vem sendo estudado, não é uma prática. E, por fim, o único tratamento que é possivelmente curativo é o transplante de medula óssea halogênico, de uma medula de uma outra pessoa, não da sua própria medula. Ah, mas se esse é curativo, eu quero fazer esse tratamento. Por que a gente indica só em poucos casos? Como eu tentei mostrar para vocês, é uma doença indolente que vai evoluir por anos, 20, 30, 40 anos, sem causar um desfecho mais grave. O transplante de medula óssea halogênico é um tratamento de alto risco. Você tem risco de complicação infecciosa, de morrer do tratamento, de ter outras manifestações pós o transplante que também vão ter impacto na sua qualidade de vida. Então, para uma doença que é boazinha, risco-benefício. Eu não vou expor a um tratamento de alto risco. Mas, se eu já perdi, eu não estou respondendo aos tratamentos que eu tenho disponíveis, sou jovem, tenho uma boa condição física e tenho um doador compatível para fazer um transplante de medula óssea, talvez nesse momento seja possível pensar. Eu falo, em geral, para os meus pacientes que têm uma doença um pouquinho mais avançada, são muito jovens, olha, vamos colher o HLA dos irmãos para ver se tem alguém disponível para ficar com essa carta na manga. Não é que eu vou usar agora, mas se em algum momento precisar, eu tenho a carta na manga, porque a gente vai usar quando ele não respondeu às outras terapias. Como escolher cada tratamento? Seu médico vai escolher, vai depender do estágio, dos sintomas, o quanto está afetando a sua pele, da sua idade, das comorbidades, os outros problemas de saúde que eu tenho. Se eu tenho um problema no fígado, eu não posso usar um remédio que seja hepatotóxico ou que faça mal para o fígado, e acesso ao tratamento, tanto por ver o que tem disponível ou não pelo SUS, pelo plano de saúde, quanto por localidade. Tem cidades que não têm clínicas de fototerapia, que eu não posso usar fototerapia. Mesma coisa a fotoférese. Então, isso tudo vai impactar na decisão, e aí, de acordo com os estágios, a gente vê aqui, estadio mais inicial para o mais avançado, as terapias direcionadas à pele, em geral, elas andam em todo o tratamento, desde os iniciais até os avançados, e nos avançados eu vou associando outras terapias. Sempre uma terapia, principalmente nas fases avançadas, é o dermatologista, o hematologista, o radioterapeuta, com enfermagem, com quem cuida de feridas, com uma equipe de psicologia para apoiar. É um trabalho multidisciplinar em equipe, isso no cenário ideal. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria agradecer muito à minha instituição, que me permite estudar essa doença, tratar bem os meus pacientes, e ao meu exemplo, o meu mentor, o professor José Antônio Sanches, e a toda a minha equipe. Ele começou o grupo de linfomas cutâneos aqui no Brasil em 1987, tem uma vasta experiência e ele passa essa informação adiante para que a gente continue o que ele iniciou e dê o melhor cuidado, o melhor tratamento possível para os nossos pacientes. E aqui o meu Instagram, minha rede social, caso persista alguma dúvida. Muito obrigada